Esse vídeo aqui é em resposta a algumas questões aí que o pessoal tem me colocado, alguns colegas meus, pessoal aí do Brasil também, mecânico de avião aí do Brasil. Primeiramente, meu nome é Adriano, sou formado em manutenção de aeronaves no Brasil. Recentemente também me formei em manutenção de aeronaves, técnico em manutenção de aeronaves também aqui em Portugal. E alguns colegas meus têm me perguntado: pô, Adriano, como é que você fez? É muito difícil, não é? Como funciona? Então eu tô aqui hoje para responder algumas questões aí, tá bom? Primeiramente, vamos entender algumas coisas aqui do EASA antes de eu falar propriamente da licença, tá bom? Como que o EASA ele é organizado? Assim como no Brasil nós temos o RBAC, por exemplo, o RBAC 121, RBAC 145, aqui na EASA também você vai ter algumas subdivisões, também de normas, regras e tudo mais. Então, o que interessa pra gente é, primeiro, a subdivisão parte 66, aqui eles chamam de parte. RBAC, aqui na EASA, parte, tá bem? Pronto, a primeira subdivisão é parte 66, a sua licença EASA vai ser uma licença parte 66, tá bem? Ou seja, tudo que em relação a licenças e autorização, certificação pessoal autorizado, vai estar tudo na EASA parte 66. Lá você encontra todas as regras, lá você encontra todas as limitações, lá você encontra tudo em relação às licenças. Depois você vai ter a parte 145, né? O que é a parte 145? EASA parte 145 nada mais é do que organizações de manutenção de aeronaves, também. Lá vai estar todas as regras, tudo que uma empresa de manutenção deve seguir para poder ser regulamentada como 145, tá bem? Prontinho. Depois, 147, parte 147 são, no caso, escolas, são centros de treinamento. O centro de treinamento onde você vai fazer os seus exames para a EASA vai ser um centro de treinamento. Ele vai ter uma certificação parte 147. Como que funcionam as licenças? Por exemplo, aqui na EASA, licença de manutenção de aeronaves, você vai ter as licenças B1.1, você vai ter B1.2, B1.3, B1.4 e as respectivas A1.1, A1.2, A1.3 e A1.4, tá bem? Cada uma que é uma área de manutenção, uma área de aeronaves diferentes. Por exemplo, B1.1 é para motores, aviões com motores a turbina. A B1.2 vão ser aí aeronaves de motores a pistão. A B1.3 depois vão ser os helicópteros a motores turbina, e depois a B1.4 que são helicópteros motores pistão, tá bem? Cada uma dessas licenças B corresponde no Brasil, para vocês terem uma ideia, uma CHT. Uma CHT no Brasil equivale a uma licença B aqui na IASA, tá bom? E uma licença CCT no Brasil equivale a uma licença A aqui na IASA, tá bem? Para cada uma das categorias de mecânico, seja B1.1, motores a turbina, ou B1.2, motores pistão, ponto 3 ou ponto 4, você vai ter as respectivas A1, A2, A3 e A4, tá bem? Depois disso você vai ter a B2, que a B2 é separado de tudo, aviônico. Você depois, mais pra frente eu vou falar, você também vai ter a opção de fazer os exames para B1, você vai ter a opção de fazer depois exames separados para B2, tá bom? E depois você vai ter também uma categoria C. A categoria C já é uma coisa mais manutenção de base, para quem vai trabalhar em manutenção de base e tudo mais, inspeção e essas coisas todas, é uma licença C, tá bom? Vamos lá. Como que isso vai funcionar? Adriano, primeiro passo. O que eu tenho que fazer para poder obter uma licença? Eu já trabalho atualmente na aviação, sou mecânico de manutenção, trabalho com a 320, por exemplo, aqui numa empresa, a TAM, Avianca, tudo mais, e eu quero ser mecânico também aí nessa categoria. O que eu tenho que fazer? Então a sua categoria vai ser B1.1, tá bom? Você tem que procurar uma escola, um centro de treinamento que forneça para você os exames para licença B1.1, também. Em geral, os exames de B1 são basicamente iguais para todas as categorias. O que vai diferenciar vai ser um módulo ou outro. Por exemplo, você que vai fazer B1.1, você não precisa fazer os módulos de helicóptero. Obviamente, você que vai para helicópteros B1.3 ou B1.4, então você não precisa fazer aeronaves a pistão. Você vai fazer um módulo de helicópteros, mas não vai fazer um módulo relacionado especificamente a aviões, tá bom? A B1, hoje, se eu não me engano, ela é composta por 17 exames. Se eu não anotei aqui, são 17 exames, sendo que esses 17 exames, se não me engano, são só 2 que você não precisa fazer porque são voltados mais para helicópteros e aviação menor, tá bom? Aeronaves pistão. Então, basicamente, vamos lá. Você vai procurar o centro de treinamento,
você vai entrar em contato. Aqui em Portugal, se eu não me engano, existem 4 centros de treinamento. Você procura eles e depois eles vão te dar uma relação de datas de exames, te dar também os preços, mas aí muda bastante escola para escola, né? O pessoal vira e mexe e pergunta: pô, Adriano, quanto é que você gastou, cara? Cara, eu, em geral, eu fiz uma média, eu não fiz os exames todos numa escola só, num centro de treinamento. Eu procurei outros centros de treinamento para poder fazer todos os meus exames, né? Porque nem sempre o exame que eu precisava fazer era o exame que seria dado naquele mês, né? Então aqui tem bastante disso, pelo menos aqui em Portugal, não sei os outros países. Então fui obrigado a procurar outro centro de treinamento para poder terminar os meus exames no tempo que eu queria. Basicamente assim, hoje, se eu não me engano, você não pode ter mais de 2 exames a cada mês, ou seja, por mês você só pode fazer 2 exames, tá bom? Existem duas maneiras aqui basicamente de você fazer os seus exames, né? A primeira delas é como a gente faz no Brasil, obrigatoriamente, que a gente tem as aulas respectivamente de cada módulo que você vai prestar o seu exame, e no final do módulo você vai lá, presta o exame para a escola, e depois a gente vai na ANAC do Brasil e a gente presta uma prova geral para essa banca da ANAC, né? Aqui vai funcionar de maneira diferente. Você pode, a primeira opção é você realmente vai às aulas, no mais presenciais, você estuda ali direitinho tal e qual, ou então a opção número 2, que é você fazer os exames autoproposto. Esse autopropor significa que você não precisa estar na sala de aula, você não precisa fazer um curso todo teórico antes de poder realizar os seus exames. Então você mesmo pode pegar o seu materialzinho de estudo e tal, o material que a escola vai fornecer para você obrigatoriamente, tá bom? E você da sua casa consegue estudar para depois ir diretamente nas escolas, nos centros de treinamentos, realizarem esses exames, tá bom? Aqui não é preciso você ir numa autoridade civil para poder realizar o exame. Aqui a gente vai diretamente na escola, aqui a gente fez o contrato, que a gente tem um contrato, e a gente, desde que seja uma escola, lembrando novamente, regularizada, parte 147, se a escola for certificada EASA parte 147, você pode realizar o seu exame sem qualquer problema. Os exames não são fáceis, mas também não são coisas de outro planeta, né? Nós já temos uma boa preparação do Brasil, a gente estuda bem pra caramba ali para poder passar na banca, e aqui o nível é semelhante. A única diferença é, dependendo do centro de treinamento que você for efetuar o seu exame, você vai ter que estudar ele em inglês ou então em português, né? Aqui em Portugal, se eu não me engano, acho que só uma escola que dá os exames em português. O restante dela dá exames todos em inglês, tá bom? E aí muda bastante. Tem escola que te dá o exame todo em papel e você responde ali gabarito e tudo mais. Tem outro centro de treinamento que já tem uma plataforma dos computadores. No computador você faz a prova que a gente faz no Brasil aí. Preços, em relação a preços, o pessoal me pergunta bastante: Adriano, pô, e aí, cara, quanto é que você gastou? Quanto que custa? É muito caro, não é? Porra, o euro tá caro, tal, não sei o que. Então pronto, basicamente, como eu fiz os meus exames em 2 escolas diferentes, eu posso dizer isso de experiência própria, que é assim, não tem uma regra, tá bom? Não tem uma regra, a tabela de preços muda muito de escola para escola. Por exemplo, numa escola, os exames que eles davam, eles cobravam em relação ao número de perguntas. Por exemplo, o número de, digamos, eu pago 50 euros numa prova de 100 questões. E uma prova de 120 questões já me cobram 70 euros. Mais uma prova de 50 questões só me cobram 25 euros, né? Então isso variava. E depois, numa segunda escola que eu tive a fazer os exames, me cobrava um preço só, tanto faz o exame. Por exemplo, eu acho que eu paguei, se não me engano, foram 50 euros. Então você podia fazer qualquer módulo, B1, B2, tudo mais, e você só ia pagar o valor de 50 euros relativo a isso aí, independente do número de perguntas, independente de qualquer coisa. No final de cada exame que você prestar, no final de cada módulo que você prestar, digamos, um exemplo, para uma B1.1, você fez lá os seus exames e a escola onde você fez os exames vai te dar um certificado, tá bom? Esse certificado, ao final de todo o processo dos exames, você junta isso tudo e você leva para a autoridade civil onde você deseja abrir sua licença. Não precisa ser obrigatoriamente em Portugal. Também basta ser um país membro do EASA e que você já consegue abrir a sua licença de manutenção de aeronaves, tá bom? E aí é que vai uma dica muito importante. É uma coisa que eu não tinha o conhecimento, não tinha a noção. E aqui eu apanhei um pouco até conseguir, que foi experiência. Aqui a EASA só trabalha em cima de experiência, tá bom? Então, por exemplo, para uma categoria A que equivale a CCT, você precisa ter 3 anos de experiência.
Para uma categoria B1 você precisa ter 5 anos de experiência para poder pegar os seus exames e levar os certificados, levar lá para a autoridade civil e para poder solicitar a sua licença. Então a minha dica para vocês é essa: já comecem a fazer um logbook. Adriano, o que é um logbook, cara? Logbook nada mais é do que tarefas que vocês efetuaram nos respectivos dias e nas respectivas aeronaves. Por exemplo, eu trabalhei no Papa Tango Mike Uniforme Alpha. Pronto, então tá lá, Mike Uniforme Alpha, é um 777, eu troquei uma roda, bota lá a taskzinha de acordo com o manual, eu troquei a roda de acordo com o manual tal, e depois uma assinatura de uma pessoa responsável, seja o ideal mesmo, pelo menos aqui em Portugal, que o pessoal tem pesado bastante aqui comigo, é que precisa ser o setor de qualidade da empresa, também. Entretanto, como às vezes na empresa aérea no Brasil não é o setor de qualidade que trata disso, basta ser um responsável pelo seu treinamento, basta ser um responsável, um líder de equipe, o cara que está assinando a tarefa que você está realizando no avião, o cara responsável pelo avião, aquele cara já pode assinar para você, tá bom? E isso vai ser aceito, pelo menos aqui em Portugal. Pronto, comigo foi aceito. Acabou que eu não falei do preço dos exames. Bom, basicamente, em média, só para uma B1 aqui em Portugal você vai gastar em média 4.500 euros. Isso só os exames, né? Depois vem a escola que vai pedir para você, quando você assinar o contrato dos exames com essa escola, ela vai pedir para você um depósito de matrícula. Pronto, você vai pagar uma matrícula para a escola. Tem escolas aqui em Portugal que vão te cobrar 350, tem escolas que vão te cobrar 450 euros, tudo isso em euros. Então eu já falei como é que funciona a EASA, todas as partes diferentes que a gente tem aqui, as organizações, tá bom? Então muito importante, cara, é ver se a escola que você vai entrar em contato daqui para frente vai ser uma escola certificada. Pega todos os dados com eles certinhos, contrato, lê bem o contrato. Quando você terminar os exames, leva os exames até o pessoal lá da autoridade civil, não esquece de levar a experiência, tá bom? E é isso aí, esse aqui é o meu primeiro vídeo, estou fazendo aí basicamente contando um pouco da minha experiência, como foi, porque basicamente eu vim aqui para Portugal, né? Eu estava numa grande dúvida entre o FAA e o EASA. Acredito hoje que o EASA, apesar das empresas americanas estarem entrando com muita força no Brasil, eu acredito que a EASA, pelo mesmo meu ponto de vista, e para mim pessoalmente, foi uma mais-valia. Eu acredito que eu tenho um leque maior agora com a licença EASA. Eu acredito que eu tenho mais opções, mais oportunidades, né? Porque a EASA vai englobar todos os países membros ali, um leque bastante grande de empresas para poder trabalhar. Enfim, esse aqui foi meu primeiro vídeo. Logo mais, conforme forem surgindo as dúvidas e que eu ver que tem necessidade de gerar mais um vídeo aí, de gravar mais um vídeo, eu vou gravando e trazendo mais novidades aí, tá bom? Então é isso aí, valeu, brigadão aí por essa atenção, esses minutinhos aí. E qualquer dúvida pode colocar aí aqui embaixo que eu vou estar respondendo, tá bom? Valeu, boa sorte aí para todo mundo.